Olá a todos, boa noite. Muito bom poder estar de novo aqui com vocês para mais uma noite de leitura na Bíblia Sagrada. Esta noite vamos fazer a leitura do último capítulo de Daniel, capítulo 14, versículos 1 ao 42. Bel e a serpente. Daniel e os sacerdotes de Bel. O rei Astíages reuniu-se a seus pais, e Ciro, o persa, tomou posse do seu reino. Daniel vivia na intimidade do rei e era o mais honrado entre os seus amigos. Ora, os babilônios tinham um ídolo chamado Bel, em honra do qual eram consumidas diariamente 12 artabas de flor de farinha, 40 ovelhas e 6 metretas de vinho. Também o rei o venerava e ia diariamente prostrar-se diante dele. Daniel, porém, prostrava-se diante do seu Deus. Disse-lhe um dia o rei: Por que não te prostras diante de Bel? E ele respondeu: Eu não adoro ídolos feitos por mão humana, mas sim o Deus vivo, que criou o céu e a terra e tem o senhorio sobre toda a carne. Perguntou-lhe então o rei: Não te parece que Bel seja um Deus vivo? Acaso não vês tudo o que ele come e bebe dia a dia? Retrucou Daniel a rir. Não te enganes, ó rei. Por dentro ela é de barro e por fora é de bronze, e jamais comeu ou bebeu coisa alguma. Encolerizado, o rei fez chamar seus sacerdotes e lhes disse: Se não me disserdes quem é que consome essas provisões, morrereis. Ao contrário, se provardes que é Bel que as consome, será Daniel quem morrerá, pois ele blasfemou contra Bel. Disse Daniel ao rei: Seja feito segundo a tua palavra. Ora, os sacerdotes de Bel eram em número de 70, sem contar as mulheres e as crianças. O rei dirigiu-se então com Daniel ao templo de Bel, e os sacerdotes de Bel disseram: Vê, nós vamos sair daqui. Tu, porém, ó rei, oferece os manjares e apresenta o vinho misturado. Fecharás depois a porta, lacrando-a com teu sinete. Quando vieres amanhã cedo, se não constatares que tudo foi consumido por Bel, morreremos nós. Caso contrário, é Daniel quem morrerá, por estar mentindo contra nós. Falavam eles com tal leviandade, porque haviam feito uma entrada secreta debaixo da mesa. Por ela, introduziam-se diariamente e surrupiavam as coisas. Sucedeu então que eles saíram, e o rei depositou os alimentos diante de Bel. Daniel ordenou então a seus servos que trouxessem cinza e salpicassem com ela todo o santuário, tendo só o rei por testemunha. Depois saíram, fecharam a porta, a chave e lacraram-na com o sinete do rei e retiraram-se. Os sacerdotes vieram durante a noite, segundo o seu costume, eles com suas mulheres e filhos, e comeram e beberam tudo. O rei levantou-se muito cedo e Daniel com ele. E o rei perguntou: Estão intactos os sinetes, Daniel? E esse respondeu: Intactos, ó rei. Ora, tendo lançado um olhar sobre a mesa, logo que abriram as portas, o rei prorrompeu num clamor em alta voz: Tu és grande, ó Bel, e não há em ti engano, nem sequer um só. Daniel, porém, sorriu.
E detendo o rei para que não entrasse mais para dentro, falou: Olha, pois, o pavimento e reconhece de quem são essas pegadas? E o rei disse: Eu vejo pegadas de homens, de mulheres e de crianças. Encolerizado, o rei mandou então prender os sacerdotes com suas mulheres e seus filhos, aos quais lhe mostraram as portas secretas por onde entravam e consumiam o que estava sobre a mesa. E o rei mandou-os matar, enquanto entregou Bel ao arbítrio de Daniel. Este o destruiu, assim como ao seu tempo. Daniel mata a serpente. Havia também uma grande serpente, que os babilônios veneravam. E o rei disse a Daniel: Acaso irás dizer também esta é de bronze? Olha, ela vive, come, bebe. Tu não dirás que esta não é um Deus vivo, portanto adora. Mas Daniel respondeu: É ao Senhor meu Deus que adorarei, porque Ele é o Deus vivo. Tu, porém, ó rei, dá-me a licença e eu matarei a serpente, sem espada nem bastão. E o rei lhe disse: Concedo-te a licença. Daniel tomou o peixe, gordura e pelos, e cozinhou tudo junto. Depois fez uma espécie de bolos e atirou-os à boca da serpente. E a serpente, tendo-os engolido, estourou. Então Daniel pôs-se a clamar: Vede o que adorais? Quando os babilônios souberam disso, ficaram extremamente indignados e revoltaram-se contra o rei, dizendo: O rei se tornou judeu. Bel, ele o deixou destruir. A serpente deixou que a matasse, e os sacerdotes mandou-os trucidar. Dirigiram-se então ao rei e disseram: Entrega-nos Daniel, senão mataremos a ti e a tua família. O rei viu que o pressionavam gravemente, excedendo a necessidade, entregou-lhes Daniel. Daniel na cova dos leões. Eles o atiraram na cova dos leões, onde esteve durante 6 dias. Ora, havia na cova 7 leões, os quais se davam diariamente 2 corpos e 2 ovelhas. Então, porém, não se lhes deu nada, a fim de que devorassem Daniel. Entretanto, o profeta Abacuque estava na Judeia. Ele havia acabado de cozinhar um caldo e de colocar pães em pedaços numa cesta, e se dispunha a ir ao campo a fim de os levar aos ceifeiros. Disse então o anjo do Senhor a Abacuque: Leva a refeição que tens até Babilônia, a cova dos leões, para Daniel. Retrucou Abacuque: Senhor, nunca vi Babilônia e não conheço essa cova. Mas o anjo do Senhor, segurando-o pelo alto da cabeça, transportou-o pelos cabelos até Babilônia, à beira da cova, na impetuosidade do seu espírito. Gritou então Abacuque, dizendo: Daniel, Daniel, toma a refeição que Deus te trouxe. E Daniel disse: Tu te recordaste de mim, ó Deus, e não abandonaste os que te amam. Depois, levantando-se, Daniel comeu. Entretanto, o anjo do Senhor imediatamente reconduziu Abacuque ao seu lugar. No 7º dia, o rei veio chorar Daniel. Chegou à beira da cova e olhou, e eis que Daniel estava sentado tranquilamente. Clamando então com voz forte, exclamou: Tu és grande, ó Senhor, Deus de Daniel, e não há outro além de ti. E mandou retirá-lo. Quanto aos culpados pelo perigo em que incorrera, ele os fez precipitar na cova, e foram devorados num instante, diante dele. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Permita-nos, Senhor Jesus Cristo,
Com a graça do vosso Espírito Santo e o discernimento, dai-nos o discernimento, Senhor, para compreendermos as vossas palavras aqui lidas em Daniel esta noite, no capítulo 14. Permita-nos, Senhor, ter o discernimento correto para assim nos ajudar a sermos pessoas melhores e, se possível, ajudar outras pessoas também. Que todos nós possamos fazer a reflexão sobre a palavra de Deus lida hoje em Daniel e assim diariamente procurarmos nos renovar enquanto pessoas, sendo cada dia mais pessoas melhores, fazendo a vontade de Deus e não a nossa. Fiquem em paz, fiquem com Deus, tenham todos uma abençoada noite e até a nossa próxima leitura na Bíblia Sagrada. Boa noite.